Vida e Saúde começando aqui bem juntinho de você. Seja muito bem-vindo. A semana foi ótima, não é mesmo? Não? Foi difícil? Não tem problema. Esse pode ser um momento assim de um parênteses na sua semana para ser um momento bom aí do seu dia, tá? Estamos começando e eu quero saber se você ouve muito falar na doença esclerose múltipla. Conhece alguém que sofre com esse problema de saúde? No programa de hoje nós vamos falar sobre isso e sobre a importância do diagnóstico precoce. Para isso estamos recebendo aqui a neurologista e doutora em neurologia, Daniele Sadala. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Teru. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema muito importante. Muito importante. A gente não só vai entender, não só vai buscar assim tirar as nossas dúvidas, mas também a gente vai conhecer uma história. A história da Irene Azevedo, que sofreu e está vivendo aí, convivendo com a enfermidade. No Claramente de hoje, o psiquiatra César Vasconcelos vai trazer aqui como lidar com as dores emocionais para elas não te adoecerem. E a receita está por conta de 2 bebidas saudáveis. Olha aí, é para você, é aqui no Vida e Saúde que está só começando. Eu quero trazer para você o texto para a gente refletir, que está no devocional Amados, está aqui, olha. Vou pegar, pastor Cândido Gomes escreveu e hoje temos esse texto aqui, Salmo, gente. Olha, Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus realmente é tudo isso. Esse mundo às vezes fica difícil, fica duro demais, mas com Deus nós podemos ter os passos iluminados. Se você está com dificuldade, eu aconselho que você busque ler, orar antes de ler, para que Deus possa realmente iluminar os seus passos e a sua mente, para que você tome decisões mais sábias e que te tragam felicidade por aí, tá bom? É Vida e Saúde começando, a doutora Daniele vai voltar explicando tudo pra gente, logo depois de 30 segundos aqui de intervalo. Estamos de volta, vem para cá que a gente vai conversar sobre esclerose múltipla. Conosco aqui, doutora Daniele, ela que é doutora em neurologia e que vai falar sobre esse problema de saúde que é tão assustador, doutora. Muita gente fica assim super preocupado e é realmente de se preocupar porque é uma doença que vai roubando, né, a saúde e a qualidade de vida lentamente, mas de maneira muito segura. E eu queria saber o que é a esclerose múltipla e quais são os principais aspectos dela. Olá. Então, Teru, na verdade, assim, esse nome esclerose múltipla até gera num primeiro momento, né, uma sensação de que é uma outra doença, porque quando a gente lembra assim, fala assim, alguma pessoa estava com esclerose, já relembra alguma coisa de uma demência, alguma coisa, e não tem nada a ver, são doenças bem diferentes, né? Então, a esclerose múltipla, ela está dentro das doenças autoimunes, que são aquelas doenças em que partes do corpo nossas células de defesa interpretam partes do corpo como estranhas, né? E aí começa a desenvolver uma inflamação. Então, para as pessoas se familiarizarem mais, uma doença autoimune muito conhecida é o lúpus. Então, a esclerose múltipla é uma doença muito semelhante ao lúpus, com a diferença que ela é uma doença do sistema nervoso central. Então, atinge somente as células nervosas. Tá, na prática, isso significa que essa pessoa vai ter movimentos afetados, vai ter a fala afetada, vai ter a cognição afetada? Explica pra gente. Então, isso vai depender da região onde esse processo acontece. Então, às vezes, a gente tem inflamação que pode acontecer na área do movimento. Então, a pessoa vai ter um pouco de dificuldade no movimento. Se for na área da visão, pode acontecer que momentaneamente, naquele momento que está inflamado,
a pessoa possa ter dificuldades visuais. Então, depende do local onde a inflamação acontece. O sistema nervoso é bastante amplo. Aliás, ele abarca o corpo inteiro praticamente, né? Vamos tentar trazer aqui algumas imagens, doutora. Eu gostaria de ver o seu comentário sobre como que acontece o desenvolvimento da esclerose múltipla e quais são os fatores que vão contribuir para que ela surja. Porque eu tenho a impressão de que mais e mais pessoas têm enfrentado esse diagnóstico difícil. A verdade, assim, é uma doença que é muito comum em pessoas jovens. Então, acaba que e principalmente mulheres, né? Então, mulheres jovens são as mais afetadas. E existem fatores que podem contribuir para que haja um aumento, né? Principalmente o estresse, a qualidade de vida, a falta de exposição ao sol. Então, existem fatores que estão associados ao desenvolvimento dessa doença. Então, a gente tem o sistema nervoso, e são mulheres jovens, né? Vamos trazer na tela aqui o sistema nervoso, e aí ele pode acontecer ao longo do corpo inteiro, porque o sistema nervoso é formado pelo cérebro e por essa medula que vai se ramificando. Na verdade, o sistema nervoso ele é dividido assim, em dois grandes grupos, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é o cérebro e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico são os nervos, né? Que estão aqui nos músculos, que estão coordenando ali na partida ali os nossos movimentos e as nossas ações. Então, a esclerose múltipla, ela é uma inflamação que é restrita ao sistema nervoso central, então, que é o cérebro e a medula. Tá. Esse cérebro, essa medula, vão então sofrer um ataque das próprias células do nosso corpo, das células de imunidade, é isso? Isso, células de defesa, que por algum motivo, em algum momento, reconhecem que aquela parte do cérebro ou da medula não faz parte do corpo da pessoa. E aí começa uma inflamação. Tá. E essa inflamação, quando a gente tem uma inflamação, por exemplo, na pele, é fácil ver. Agora, quando a coisa é interna, a gente pode sentir falhas de funcionamento, esquecimento, por exemplo. Como é que começa? Como é que a gente pode começar a perceber a manifestação? É isso mesmo que acontece. A inflamação, ela é uma coisa boa para nós. Porque se eu tenho um vírus, por exemplo, o meu corpo ele libera uma resposta de inflamação para combater aquele vírus. Quando acomete partes do próprio corpo, essas partes elas podem sofrer momentaneamente, né, com essa inflamação. E aí, como eu falei anteriormente, dependendo do local onde essa inflamação acontece, os sintomas vão se manifestar. Por isso que às vezes, muito difícil fazer o diagnóstico. Porque, às vezes, os sintomas não são únicos, né? Os sintomas são variados, dependendo de paciente para paciente. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre os sintomas, porque a gente precisa entender que pode ser, assim, uma combinação que vai ajudar o profissional a fazer esse diagnóstico de maneira adequada. Quais são os sintomas mais comuns, doutora, dessa esclerose múltipla e como é que eles vão variar de pessoa para pessoa? Então, mais mulheres têm esclerose múltipla, certo? Certo. Mas homens também podem vir a ter. Podem vir a ter numa proporção menor, mas é bem mais comum em mulheres. E os principais sintomas que a gente vai encontrar são dificuldade visual. Então, às vezes o paciente, ele chega falando que está com dor no olho, que está enxergando uma mancha escura, esse é bem comum. E falta de equilíbrio, perda de força e alteração de sensibilidade. Essas são as mais comuns no início da doença. Então pode até confundir, por exemplo, com uma pressão baixa, porque se a gente tem um problema na visão e tem essa vertigem, essa tontura, né? Num primeiro momento pode parecer que é uma coisa nada a ver, né? Porque são sintomas bastante assim comuns. Diferente. No primeiro momento pode ser totalmente imperceptível, mas com o passar do tempo vai evoluindo. Então, geralmente, eu trabalhei muitos anos num pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, que era um pronto-socorro, é o maior pronto-socorro filantrópico da América Latina, né? Então, a gente recebia muitos pacientes com esclerose múltipla. E a primeira manifestação, geralmente, é a visual, então a pessoa demora dias para chegar. Então, assim, ela chega 5 dias depois que a visão começou a ficar turva, porque não melhora, e aí ela entende que existe alguma coisa que não está indo bem, e aí ela procura o atendimento. Vamos colocar os outros sintomas aqui rapidinho? Então, seriam, a gente está falando de tremor, né? Tremor não, vertigem, esse problema na visão, distúrbios sensoriais, incontinência ou retenção urinária também pode acontecer. Pode acontecer, principalmente quando acomete a medula.
a medula espinhal, ela tem centros que comandam a evacuação e a urina. Então, quando a gente tem inflamação nessa região, pode acontecer do paciente chegar e falar que não está conseguindo urinar, ou que está retendo, né? Ou que está perdendo urina, que está tendo urgência, é o mais comum. E aí, a tendência é que a gente acabe focando no sintoma nesse primeiro momento. A gente como paciente, né? Porque se você está com problema urinário, você vai pensar, eu preciso ver um urologista, ou de repente posso estar com alguma coisa na visão, vou para um oftalmo. E aí isso acaba dificultando um pouquinho o fechamento do diagnóstico, né, doutora? Isso é verdade. Dá uma mascarada. Ainda mais porque são pessoas jovens, né? Então, dificilmente uma pessoa jovem imagina que vai ter um acometimento do sistema nervoso, né? Agora, esse diagnóstico feito de maneira quanto antes possível, isso ajuda muito ou vai impactar nesse tratamento de que maneira? Então, como é uma inflamação, a gente entende que quanto mais rápido a gente conseguir desinflamar esse doente, mais rápido e mais chances a gente vai ter de reversão dos sintomas. Então, quanto mais precoce o paciente ele chega para pedir ajuda, né, para pedir auxílio, maiores são as chances. E aí o tratamento ele é baseado em 2 etapas, né? A primeira etapa em que você desinflama, então você melhora, na maioria dos casos, os sintomas. E a segunda etapa é quando você previne que não inflame novamente. Então, você tira aquele processo inicial e depois... É um controle mesmo. É um controle, isso, é uma prevenção. Agora, a pergunta que a gente sempre se faz é por quê, né? Será que é uma condição hereditária? Será que é o nosso estilo de vida que está muito bagunçado? Qual é o papel da genética, doutora, no desenvolvimento da esclerose múltipla? Então, a genética, ela participa de tudo da nossa vida, né? Então, e a gente não tem muita escolha, né? Só que a gente tem o que a gente chama hoje de epigenética. O que é epigenética? É quando você tem um componente genético que é seu, mas ele sofre influências do ambiente. Então, existem fatores do ambiente que podem fazer com que aquela sua predisposição genética seja o suficiente para que você desenvolva a doença. Então, a gente tem casos de gêmeos, né, de pessoas gêmeas, que uma morava numa região com pouca exposição solar, que é considerado um fator de risco, e outra morava na zona tropical. A que morava mais longe da linha do Equador teve esclerose múltipla e a que morava com mais exposição ao sol, não. Então, a gente tem essas variações. Então, mesmo que você tenha, talvez, uma herança genética associada a genes de suscetibilidade, né? Pode ser que você não desenvolva ainda assim. Então, essa propensão hereditária, ela não é determinante? Não é determinante. Ela pode ser silenciada ou não. E às vezes a gente faz de tudo também, né, doutora? Eu não sei se você encontra casos assim de pessoas que são cuidadosas e tal, mas e tem fatores que nós não temos muito controle. Uma poluição, por exemplo. É verdade, que é fator de risco para Alzheimer, fator de risco para AVC, por exemplo, a poluição. Agora, quanto tempo uma pessoa que começa a manifestar aqueles sintomas, tá? Então, ela vai ter que apresentar todos os sintomas para determinar que é esclerose ou não. Às vezes ela vai apresentar só 3 e já vai determinar. Fala pra gente, quanto tempo depois dessa primeira manifestação, já que o diagnóstico precoce é tão importante, ela vai pensar em procurar um especialista, um neurologista? Para o diagnóstico, a gente pode ter como suficiente só um sintoma e alteração na ressonância. Ah, tá. Então, fazer a ressonância é super importante, porque a ressonância mostra a inflamação. Inclusive, a pessoa ela pode chegar a procurar um neurologista por alguma outra coisa e ter ainda assim um diagnóstico pelas alterações que tem nos exames de imagem. Então, é bem variável. Estou aqui pensando nisso, né? Agora, quando você fala de tratamentos disponíveis, nesse momento que você vai atacar aquela inflamação que está aguda ali, está causando muitos sintomas incômodos, limitantes, né? Vamos trazer aqui na tela como é que pode ser feito, então, esse primeiro enfrentamento da doença? É bom entender, né, que não existe cura, né, doutora? Porque a gente, normalmente, quando enfrenta alguma coisa assim, fica na esperança de que, não, eu quero me livrar. Só que o controle, de certa maneira, é ficar longe da doença, né? Se perceber também. É verdade. Num primeiro momento que a gente faz o diagnóstico, né? Eu acho que uma coisa que é fundamental
é o acolhimento. Porque a esclerose múltipla, ela pode vir com outras comorbidades, como depressão, ansiedade. Então, receber um diagnóstico como esse não é fácil. Então, você precisa acolher e explicar muito bem sobre a doença, né? E entender que existem variáveis, não é uma ciência exata, né? Que 1 é igual a 2. O que aconteceu, por exemplo, com um caso, não necessariamente vai acontecer no seu caso. Outro. Isso, então... Isso é bem importante, porque às vezes a gente se deprime, se acaba por algo que nem aconteceu ainda, ansiedade. Existem pessoas que têm uma única manifestação da doença, fazem seu tratamento e nunca mais tem nada. Olha só. Entendeu? Então, é bem variável. E existem casos que são mais graves, mas são a minoria. A maioria vive muito bem com o tratamento. Tá, agora esse tratamento vai envolver, nesse primeiro momento, uma medicação. Além desse acolhimento... Isso, uma medicação anti-inflamatória potente. Então, o anti-inflamatório mais potente que a gente tem disponível é o corticoide. Então, são altas doses de corticoide que a gente faz nesse primeiro momento para realmente diminuir a inflamação, diminuir a imunidade transitoriamente, já que é uma doença de alta imunidade, né? Então, a gente precisa dar uma baixada aí nessas células de defesa. Sim. É interessante porque a gente está acostumado a pensar que a gente precisa fortalecer o sistema imunológico, fortalecer, mas nesse caso não significa enfraquecer. Você quer deixar ele menos estressado, digamos assim. Isso. Menos alerta. É o primeiro passo. E aí, passado esse primeiro momento, o paciente ele já é encaminhado para as terapias modificadoras de doença. E aí essas terapias, hoje a gente tem um arsenal imenso disponível e a gente consegue personalizar para o seu tipo de manifestação, para a gravidade da sua doença, a intensidade da sua doença, o ideal para você é esse remédio. Entendi. Para você é esse. Então, a gente consegue ter várias opções, né? E aí, você fala de usar, né, medicamentos anti-inflamatórios. A gente sabe que o estilo de vida também pode ser pró-inflamação ou não. Se a gente tiver um estilo de vida que, principalmente combatendo o estresse, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque é um inimigo silencioso, doutora. É verdade. E todo mundo enfrenta. É verdade. Hoje a gente trabalha muito com o conceito de medicina do estilo de vida. Não é uma especialidade, é um braço da medicina para apoiar as especialidades, né, que tem um curso muito renomado em Harvard. E nessa medicina do estilo de vida, a gente trabalha em 6 pilares. Alimentação, manejo do estresse, atividade física, sono, relacionamentos e também a parte de consumo de álcool e tabaco. Então, a gente entende que esses 6 pilares são fundamentais para qualquer doença crônica. Se você quer controlar a sua doença e o quanto antes, tomar menos remédio e viver melhor, você precisa ter esses 6 pilares bem controlados. Agora, doutora, conversando com você, vou te chamar de você porque ela é tão jovem assim, né, gente? Não me entenda mal, doutora, mas dá a impressão de que a esclerose múltipla foi muito exagerada no passado. E que hoje, não sei se com a tecnologia, com toda essa informação, com tanto de pesquisa que vocês fazem, ela é uma doença que pode ser controlada e se convive com ela. Agora, uma doença de esclerose sem tratamento, ela tem consequências gravíssimas, não é? Isso. A gente tem alguns casos, né, em que essa inflamação é muito intensa, muito recorrente, ou então alguns casos que a gente chama de progressivos, em que você não tem períodos de inflamação, você tem uma doença mais progressiva. Porque ela pode, por exemplo, acometer mais a questão da visão e aí, se eu não trato, ela pode ir para uma outra área? Isso, evoluir e ela não responde também essa terapia anti-inflamatória, mas ela é exceção, realmente é a minoria dos casos. Mas o que a gente vê nos pacientes que chegam para o atendimento e que já estão há muito tempo com a doença e que a gente pode ter os sintomas cognitivos também. Então, às vezes o paciente ele começa a ter problemas de memória, de esquecimento, então coisas que não necessariamente no início da doença vão estar presentes, mas sim com a evolução, né? E mesmo assim, nesses casos, se você de repente vai fazer uma intervenção um pouco mais ali intensa, né, e prolongada também, esse paciente que já está com a esclerose mais avançada, ele tem melhorias, ele tem regressão da doença, doutora? A esclerose múltipla, como ela é uma inflamação, e ela é uma inflamação seletiva, né? Então ela não inflama o cérebro e a medula como um todo. Ela inflama o revestimento dos nervos.
Então, você imagina que os nossos nervos são como se fosse um cabeamento de fio elétrico. Certo. No dentro mesmo é o fio, é o nervo, né? E por fora existe aquele revestimento, que é o isolamento. Então, a esclerose múltipla, ela ataca esse revestimento dos neurônios, né? Das nossas células nervosas. Então, aquilo que já foi inflamado, você pode até ter um grau de regeneração, mas teoricamente já ficaria uma cicatriz. Entendi. Só que o nosso cérebro é muito inteligente, né? Então, com uma boa reabilitação, a gente é capaz de ativar outras áreas que poderiam suprir a necessidade dessa área que já foi inflamada. Eu acho isso fantástico, doutora, quando você explica, e eu fico pensando como Deus é grande, né? Porque, embora alguns estragos sejam irreversíveis, ainda assim, a nossa sobrevivência, as células vão dar um jeito de tentar suprir aquela necessidade que está fazendo falta. De outros caminhos. Isso. Que demais! É o seguinte, você que está gostando dessa conversa, que quer saber mais sobre o trabalho da doutora Daniele, vai lá no Instagram, @dra.danielesadala. Daniele com Y e 2 L's, aí você está vendo, e Sadala do jeito que se fala assim. E, doutora, a gente vai fazer um intervalo agora, mas muito interessante esse nosso papo, porque conhecer o problema, eu acho que é muito importante para fazer esse diagnóstico precoce. Eu vou conversar um pouquinho mais com ela daqui a pouquinho sobre como a gente pode atrapalhar essa percepção da doença pelos profissionais, tá? Logo depois do intervalo. E ainda hoje você vai conhecer a história da Irene, ela que tem esclerose múltipla e como é a convivência dela com esse problema de saúde. Tem Claramente por aqui, Dr. César vai falar sobre como lidar com dores emocionais sem adoecer e tem bebidas saudáveis aqui também daqui a pouquinho para você. Vida e Saúde volta já.